Então, bom dia. Nós vamos continuar no nosso conteúdo de reprodução assexuada, que nós já havíamos iniciado esse conteúdo antes das atividades avaliativas, ok? E onde a gente vai estar corrigindo as atividades da apostila. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a apostila para nós estarmos trabalhando em cima dela o conteúdo abordado para vocês já. Então, vamos direitinho ali na página 20. Nós vamos começar com a apostila e após a gente vai estar mexendo, se der tempo ainda hoje, com as atividades suplementares, ok? Então, tá escrito assim, Natan, eu vou começar com você, tá? Uma diferença entre reprodução assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada, pode abrir o seu áudio para responder, Natan? Não promove variabilidade genética e a sexuada promove. Isso, exatamente, a letra B. Muito bem, Natan. Agora nós vamos ali para a página 31 da apostila, para nós estarmos corrigindo as atividades. Deixa eu levar minha apostila até lá. Tem só um pouquinho de paciência, porque é meio lento o negócio de passar as folhas aqui. Então, mais um momentinho, estamos chegando à página das atividades. Mais um pouquinho. E chegamos na nossa atividade. Aqui é a passo de tartarugas, né? Então, eu vou começar com você, Natan, novamente, ok? Ali na página 31, ele está falando para a gente classificar como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações a seguir e corrigir aí o que estiver errado, caso haja sentenças marcadas como falsas. A letra A. Os brotos da hidra não se separam do organismo mãe e originam colônias? Verdadeiro ou falso? Libera o seu áudio aí, Natan. Falso. Falso. Por quê? Porque os brotos da hidra se separam do organismo da mãe e originam colônias. Isso, porque os brotos que estão ali na hidra, eles vão se desprender do corpo da mãe, originando um novo indivíduo, uma nova hidra, né? Mas com todas as características da hidra-mãe. Muito bem. Aí eles vão formar uma nova colônia e assim por diante, né? A letra B, Natan. A ameba, ao se reproduzir, origina duas células filhas aproximadamente iguais? Verdadeiro. Não é aproximadamente iguais, são exatamente iguais. Elas são idênticas em tudo, então são exatamente iguais, tá? A letra C. A planária produz óvulos por paternogênese, que, sem serem fecundados, originam novos descendentes geneticamente idênticos entre si? Falso. Falso. Por quê? Porque é uma reprodução assexuada? Porque ela não vai produzir óvulos, ela vai ser por reprodução, por cisparidade, ou seja, é aquele tipo de reprodução por fragmentação. A cisparidade é a fragmentação.
entendeu? Então, ela não produz ovos, tá? A letra D. Quando uma estrela do mar se fragmenta, cada uma das partes é capaz de originar um novo indivíduo, constituindo clones do organismo original? Verdadeiro. Verdadeiro. A letra E. Na agricultura é comum a utilização de técnicas de reprodução assexuada na propagação de variedades agrícolas? Com inteligência. Hã? Verdadeiro. Verdadeiro. A letra F. Uma das vantagens da reprodução assexuada em relação à reprodução sexuada é o fato dela ser um processo rápido que origina um grande número de descendentes? Verdadeiro. Verdadeiro. Essa é a maior vantagem da reprodução assexuada. É porque num curto período de tempo, a gente consegue ter um grande número de indivíduos, diferente da reprodução sexuada, que leva tempo. Letra G. Em apenas alguns processos de reprodução assexuada, há fusão de gametas? Falso. Falso, porque essa acontece exclusivamente na reprodução sexuada. Tá? Obrigada pela participação, Natan. Gustavo, tu quer participar? Se você quiser participar, abre o seu áudio. Então, vamos lá, Gustavo. A reprodução dos fungos pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada. As leveduras, por exemplo, reproduzem-se por meio da formação de gêmulas, que se separam da célula original e formam um novo organismo. Esse processo de reprodução é conhecido como... Qual alternativa você marcou? Oi? Eu marquei a C. C. Paternogênese? Não, meu anjinho. Seria aí a reprodução por tipo de brotamento, ok? A alternativa correta seria a letra D. Obrigado, Gustavo, pela sua participação. Pode bloquear o seu áudio. Maria Isabel, vamos participar? Dá para participar? Você pode abrir seu áudio? Se não quiser abrir a câmera, não tem problema. Pode abrir só o áudio. Tá bom. Ok. As células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em duas células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. O processo descrito anteriormente é conhecido como... Divisão binária? Ui, desculpa. Isso. Desculpa, engasguei com a saliva, gente. Exatamente, é a alternativa E, divisão binária. Ai, desculpa, engasguei com a saliva. Agora nós vamos ali para a página 32. Bom dia, professora. Será que eu poderia responder a 1 da página 32? Sim, eu só não sei quem está falando. É Eduardo. Só um minutinho, já vou ligar minha câmera. Oi, Eduardo. Ajeitando uns negócios aqui, já vou ligar minha câmera. Tá certo. Eu vou aumentar aqui novamente a tela. Tudo bem. Ali. Então, vamos lá. Star Wars é um clássico do cinema norte-americano do gênero ficção científica. Só ver se tem uma pergunta aqui. É na página 32, Gabriela. 31 nós já corrigimos, ok? O primeiro filme foi lançado em 1977, criado por George Lucas. O enredo é repleto de fantasia e seres incomuns à nossa realidade. A tirinha a seguir mostra uma sátira relacionada à luta entre os Jedis, não sei se assim se pronuncia, personagens guerreiros da ficção. Considere o contexto em que ela está inserida e estabeleça uma relação entre o combate e a reprodução das planárias. E em seguida responde o que se pede aí. Então, ali a gente tem a representação, né? A luta. Os Jedis aí, no caso, seriam as planárias que estariam sendo representados, né? Nessa luta aí. O que que acontece? A pergunta fala assim, a que processo reprodutivo a tirinha está relacionada? E ele é do tipo sexuado ou assexuada, e aí você justifica a sua resposta. Pode falar, Duda. Tá. Eu coloquei assexuada, pois na tirinha ocorre a divisão binária. Isso É mesmo. isso?
Exatamente. Muito bem. Agora a letra B, Duda. As Ok. planárias formadas são iguais entre si ou não? E por quê? Sim, eu coloquei que sim, pois era a mesma planária, ela só foi dividida ao meio. Isso, porque no processo de fragmentação, a planária que é originada é igual a idêntica, né, à mãe. Tá bom? Perfeita a sua Tudo bem. resposta, Duda. Muito obrigada. Agora eu vou ver aqui quem quer participar. Gustavo foi, Maria Isabel e tem um coelho aqui que eu não sei quem que é. Rafael quer participar, Gabriela. Quem deseja participar pode abrir o áudio. Não? Não? Natan, se pronuncia para mim, por favor. Vou ficar com você e a Duda, que estão de câmera aberta, ok? Então, vamos lá, Natan. O número 2 está assim, ó. Uma notícia. Informa que um evento raro está acontecendo entre a população de peixes-serras na Flórida, nos Estados Unidos. Os peixes estão se reproduzindo de forma assexuada. Existem diversos estímulos que levam ao desenvolvimento de filhotes de forma assexuada, apenas a partir do óvulo. Estes estímulos podem ser químicos ou devido à mudança nos fatores ambientais e também emocionais, sendo ativados em condições de estresse. Apesar de uma ótima solução para conservar uma população que não tem machos suficientes para copular com a fêmea, essa forma de reprodução pode causar problemas, porque todos os filhotes serão clones das mães. A partir da informação aí, das informações da reportagem, responda aos itens a seguir. A letra A, Natan. A que tipo de processo de reprodução assexuada se refere esse texto? Partenogênese. Isso. Ali na página 33 agora. A letra B, opa, só um pouquinho. A letra B está falando assim, ó. Esse processo é mais comum em que animais vertebrados? Lagartos, salamandras e peixes. Isso, lagartos, salamandras e peixes. Você pode incluir aí alguns répteis, tá? Anfíbios, né, como as salamandras, e os répteis, como os lagartos, tá certo. Letra C. Que relação pode haver entre o baixo número de indivíduos machos e a ocorrência de fenômeno de reprodução assexuada em peixe-serra? Eu responder? Que relação que a gente poderia colocar aí, que pode haver, né, entre o baixo número de indivíduos machos e a ocorrência do fenômeno na reprodução assexuada nesses tipos de peixe? Os indivíduos formados são geneticamente idênticos à planta que os originou, não sendo relevante em programas de melhoramento florestal. Não. A relação que a gente pode colocar aí, porque ele já está falando aqui para nós que existe um baixo número de indivíduos, né? Isso aí seria uma estratégia da natureza para que a população do peixe não entre em extinção. Por mais que os peixes são todos idênticos à mãe, né, vai evitar, de certa forma, usando essa estratégia da reprodução assexuada, que os peixes não entrem em extinção. Eu falei a resposta da 3, agora eu ver. Mas também não respondi assim, então deixa. Mais ou menos. Duda, vamos na 3? O uso da propagação vegetativa é indispensável quando se deseja multiplicar genótipos, né, como características desejáveis. Em relação a esse processo, é correto afirmar que? Eu marquei a letra B. Os indivíduos formados são geneticamente idênticos à planta que os originou, o que é relevante importância em programas de melhoramento florestal. Isso. Quando a gente faz o melhoramento genético, a gente sempre procura pegar as características do melhor indivíduo. Por quê? Quando a gente pega as características do melhor indivíduo, a gente tem uma garantia de que aquele indivíduo que vai ser reproduzido, ele tem uma viabilidade maior dentro do ambiente que ele está sendo colocado, vamos dizer assim. Por isso que é interessante a propagação vegetativa. Obrigada, Duda. Natan, número 4. Em relação à reprodução assexuada, é correto afirmar que, número 1, não ocorrem animais. 2, pode ser desfavorável se ocorrerem mudanças ambientais bruscas. Representa um tipo de cruzamento entre plantas denominado enxertia. Em alguns casos, é de grande utilidade na agricultura. Assinale as alternativas que contemplam apenas os itens corretos.
É a 4? A 4 está correta. Tem mais uma que está correta. Ah, tá. A 4 e a 2. Isso. A 4 e a 2, exatamente. Duda? As infecções hospitalares são frequentemente causadas por bactérias que passaram por um processo de seleção e se mostram, com isso, muito resistentes a antibióticos. A situação é agravada pelo fato de as bactérias apresentarem um crescimento populacional bastante rápido. Letra A. Como que a resistência a antibióticos se origina em bactérias de uma colônia que é sensível a eles? As mutações podem fazer surgir bactérias resistentes a certos medicamentos, sendo essas selecionadas com o tempo. Exatamente. As mutações, elas vão fazer com que as bactérias criem aí uma certa resistência a determinados antibióticos, que é o caso das superbactérias que nós temos hoje dentro de alguns ambientes hospitalares. Frente a essas superbactérias, né, a gente tem que levar em consideração... Bloqueie o seu áudio, Natan, por favor. Frente a essas superbactérias, a gente tem que levar em consideração que aqui no Brasil existe, né, a utilização da automedicação. E isso faz com que o próprio organismo da pessoa, por uso indiscriminado de determinadas medicações, principalmente antibióticos, né, venham a criar resistência. E quando ela está exposta a determinadas bactérias, por exemplo, que poderiam ser tratadas com aquele tipo de antibiótico, ela não vai ser tratada porque o próprio organismo da pessoa já criou resistência. Então, isso é extremamente perigoso. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura de ir na farmácia e comprar medicação sem a receita médica, sem passar por um médico. A gente faz consulta com o vizinho, com o avô, com o pai, com o farmacêutico, mas não vai no médico, né? E essa cultura, claro que não é só no Brasil, existem outros lugares do mundo. Os médicos vêm alertando a respeito dessas bactérias que estão criando resistência aos antibióticos que são amplamente utilizados. E isso agrava muito o quadro em determinadas condições hospitalares. A letra B, não, quem está respondendo? A Duda, né? Duda ou Natan que está respondendo? Você, Duda? Então, vamos lá na letra B, Duda. Explique de que maneira as características reprodutivas das bactérias contribuem para o seu rápido crescimento populacional. Ao encontrar um meio de cultura favorável, as bactérias são seres que se desenvolveram rapidamente, por meio de divisão binária. Exatamente, Duda. Tá certinho o que você colocou, viu? Muito bem explicadinho. Com isso, a gente concluiu a parte da apostila. Agora, nós vamos lá para a parte do livro de atividades suplementares. Quem não está com ele próximo aí, pode pegar, porque eu vou estar aqui liberando para vocês e compartilhando com vocês, facilitar aí a correção para vocês. A parte da atividades suplementares começa ali na página 68, galerinha. Ok? Duda, posso começar com você? Eu vou lendo o texto aqui e você vai... Oi? Pode começar com o Natan, que eu estou terminando de ajeitar uma coisa aqui. Posso. Natan, posso começar com você? Olha lá, Natan, eu vou ler o texto, tá? Se não respondeu, Natan, fique despreocupado que a gente pode responder junto com o auxílio aqui do nosso gabarito também, ok? O uso indiscriminado de antibióticos contribui para superbactérias. Ele vai estar falando a respeito de um pouquinho daquela questão número 5 que a gente falou no livro, tá? É procedimento de guerra biológica. Quando as bactérias desenvolvem resistência a antibióticos, as principais armas da batalha são água e sabão, que é o que a gente vem enfrentando hoje, mas não com bactérias, com vírus, né? Que eles falam que para nós termos uma melhor higiene, nada melhor do que água e sabão para combater isso. Elas têm facilidade de adesão às superfícies. Consequentemente, a higienização, a limpeza, é o único meio eficaz de erradicá-las, ensina o médico infectologista Hugo Noal. Mas como essas bactérias ficam tão fortes? A primeira causa é o uso exagerado de antibióticos. Quando a gente toma antibióticos, todas as bactérias boas e ruins diminuem. As mais frágeis morrem primeiro. Se o tratamento é interrompido antes do prazo, as bactérias mais fortes continuam lá.
ficam mais perigosas porque nelas o antibiótico não fará mais efeito. A reprodução das bactérias é assexuada e muito rápida. A cada 20 minutos, mais ou menos, uma bactéria se divide em duas. Mas a ausência de sexo não quer dizer que não haja interação entre elas. Quando estão próximas umas das outras, as bactérias, mesmo que sejam de espécies diferentes, trocam uma espécie de aperto de mãos. E é nessa interação a troca de material biológico. Pode ser transferido DNA de uma para outra e também a resistência adquirida a antibiótico. As bactérias mencionadas no texto, Natan, geraram novas bactérias com resistências a antibióticos, por meio de um processo de troca genética, chamado de recombinação gênica. Qual a principal diferença desse processo para o modo de reprodução das bactérias? E por que esse modo de reprodução usual não garante resistência ao antibiótico? Pode falar, Natan. Bom, o modo de reprodução usual ele se refere à divisão binária, né? Isso. Ah, tá. É que na divisão binária é uma reprodução assexuada, consequentemente, uma variação genética. Entretanto, como é que fala? Recombinação gênica, eles trocam DNA, consequentemente, eles vão ter algum tipo de variação genética. Isso, é isso mesmo. Essa recombinação gênica que acontece ali, né, naquele contexto que eles falam do aperto de mão, entre aspas, que vai acontecer a troca do material genético entre uma e outra, vai gerar indivíduos com características geneticamente diferentes. E uma das características que esses indivíduos vão carregar para o próximo será aí a parte da resistência a antibióticos. Então, uma bactéria que é fraca, fez um aperto de mão ali, encostado a uma bactéria que é forte e resistente, ela vai se tornar o quê? Em vez de fraca, ela vai se tornar forte e resistente. Porque na seleção da variabilidade genética, a gente consegue identificar que os genes mais fortes vão se sobressair. E como a característica da resistência é um gene forte, essa resistência vai passar para outras bactérias. Obrigada, Natan. Dudinha, pode? A número 2? Pode sim, Olha lá, professor. descreva qual tipo de reprodução assexuada está sendo representada pelo protozoário na tirinha. A ameba fica muito chique usando cinto, só não pode apertar muito. O que está acontecendo aí, Duda? Na tirinha ocorre a reprodução por divisão binária. Só um minutinho. Nesse processo, o organismo duplica o próprio material genético e depois sofre uma... Calma. É que fragmentação, você pode usar a palavra. Dividindo em 2 indivíduos. Exatamente, Duda. Muito bem. Natan, vamos na 3? Sobre as formas de reprodução assexuada, é correto afirmar que essa reprodução faz o quê aí? O que a gente pode afirmar aí? B. Não há dependência de 2 indivíduos para se gerar um novo indivíduo, que é um clone do original. Exatamente, Natan. Muito bem. Duda, vamos na 4? Então, beleza. Leia as alternativas a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. A letra A. A reprodução assexuada é observada apenas em organismos unicelulares? Eu coloquei como falso. Falso, porque também a gente observa em organismos pluricelulares, tá? A letra B. Alguns organismos apresentam reprodução assexuada e sexuada? Verdadeiro. Verdadeiro, isso mesmo. Não, tem que dar tempo de corrigir a 4 aqui. Peraí, tempo, aguenta aí. Letra C. A reprodução sexuada ocorre somente com a presença de 2 progenitores? Falso. Falso, porque a gente tem que levar em consideração os organismos que são monóicos, que é o caso daqueles organismos que a gente vai falar quando a gente estiver falando da reprodução sexuada também, que possuem os 2 sexos, tá? Então, tem indivíduos que são monóicos que vão conseguir fazer a sua autofecundação. A letra D. Os seres vivos reproduzidos por reprodução assexuada são clones? Verdadeiro. Isso, meu anjo. E a letra E. Paternogênese é o nome dado a um tipo de reprodução sexuada? Falso. Falso, porque seria reprodução assexuada, né? Vamos tentar fazer até número 5 e o restante a gente deixa para a próxima, tá?
Analise a tirinha a seguir e responda as questões. Se rei Salomão fosse uma planária. Majestade, estas assexuadas disputam a posse do mesmo bebê. Corte o bebê ao meio e dê um pedaço para cada uma. Yupi! Assinale a opção que representa o tipo de reprodução. Assinale a opção, perdão, que representa o tipo de reprodução ilustrada na tirinha. Natal ou Duda, qualquer um dos dois. Eu marquei a letra C, fragmentação. Isso, porque a parte da planária ela faz por fragmentação, né? Ou cisparidade. Muito bem. Então, nós conseguimos corrigir, galerinha, até a questão número 5. As próximas questões, infelizmente, vão ficar para a próxima aula, tá? Deixa eu só fazer a anotação. Aí. E semana que vem a gente continua concluindo o capítulo 7, já iniciando o capítulo 8, que é a parte de reprodução. Natan, você quer falar alguma coisa? Eu tava tentando tampar o sol mais. Ah, tá. É que tá bem forte atrás de você. Galera, um beijo. Desejo para vocês. Pode falar, Duda. Rapidinho. Então, eu tô com um probleminha no meu e-mail, então eu pensei em entregar a minha atividade avaliativa lá na escola. Tem problema pra senhora? Não pode mandar atividade avaliativa por e-mail, somente entrega pessoal. Ah, ok, então. Tá? Tem que ser entregue até amanhã. Tá bom. Tá? No comunicado que foi enviado para os pais, a escola estará recebendo, não sei se é amanhã ou sexta-feira, eu não lembro a data direitinho. Não sei se é quinta ou sexta, mas não pode ser enviado por e-mail, tá, meu anjo? Só pessoalmente. Beleza. Gabriela, pode perguntar? Nada? Beijo. Amo vocês. Estou morrendo de saudade. Galera, se cuidem. O número de casos em Campo Grande está aumentando absurdamente. Não vão ao shopping, por favor, porque está tendo ali um grande fluxo de pessoas e ali a disseminação está bem grande, ok? Então, assim, procurem usar máscara e álcool em gel para qualquer coisa, qualquer campo que vocês forem, porque o número de leitos em Campo Grande já está insuficiente para a quantidade de casos que nós estamos tendo aqui em Campo Grande, tá? Se cuidem ao máximo, não saiam sem necessidade de casa. Deus abençoe e proteja todos vocês, galera. Até semana que vem.